santuário da vida, a Mãe da Providência nos acolhe. Seu amor é luz que nos guia, nos acolhe com ternura e amor. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa da Mãe da Divina Providência. A você que participa aqui de Jaci conosco, que reza conosco, e você, da sua casa, do seu local de trabalho, da onde você estiver, queremos rezar com você e por você. Por isso, iniciemos esta Santa Missa pedindo perdão a Deus por todas as nossas faltas. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleison, ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo eleison, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa, e aos que dignastes renovar pelo santo batismo, concedei com o auxílio de vossa proteção, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis, de origem grega, começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos se reuniram com a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos de espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma em que vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.
Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs a olhar sobre os que temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica, quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós.
E quando eu estiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou? Vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, iniciando esta noite deste domingo, vivemos esta semana, hoje, feriado no meio da semana, e encerramos celebrando a palavra de Deus, comungando o seu corpo, partilhando com os irmãos em comunidade. Jesus nos dirige uma palavra que toca profundamente o nosso coração. Não se perturbe o vosso coração. O que significa para nós não se perturbe? No original bíblico, perturbar significa interromper a tranquilidade, causar desordem, agitar interiormente, perder a paz, viver dominado pelo medo, ansiedade e segurança. É um pouco o que hoje a humanidade está vivendo. Olha só essas guerras, esses conflitos todos, que de uma maneira ou de outra acaba perturbando o nosso coração. Mas Jesus está aqui, ao vivo, para nos dizer: não deixe que o medo governe o vosso coração. Vivemos em tempo de inquietação, inseguranças e tantas perguntas, mas Jesus não nos deixa medo, Ele nos chama à fé. E como é importante para nós cultivarmos a fé. Ele nos revela a nossa vida, e preste bem atenção, a nossa vida tem um destino, e o destino tem nome, e esse nome significa a casa do Pai. São muitas as moradas, não caminhamos para o vazio quem crê em Deus, caminhamos para Deus, caminhamos para a casa de Deus, e ainda mais, Jesus não apenas hoje nos indica um caminho, Ele nos ensina que Ele é o caminho. Olha só como é importante. Ele não diz assim, vai por aqui. Não, Ele diz, eu sou
o caminho. Ele é a própria verdade. Ele nos ensina a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. E como muitas vezes duvidamos desta verdade. O que é a verdade? É que ele revela quem é Deus. Ele revela quem somos nós. Nele não há engano, não há ilusão. A verdade não é uma ideia, é um encontro com Cristo. E como nós muitas vezes ainda não nos encontramos com esta verdade, consequentemente, não nos encontramos com Deus, com Cristo. Jesus nos diz assim, não nos diz assim: eu mostro o caminho, eu sou o caminho, eu sou. Isso significa que Ele é a ponte entre Deus e nós. Ele é o único acesso à casa do Pai. Seguir Jesus é entrar no caminho da salvação. A vida cristã não pode ser uma teoria, não pode ser um conjunto de regras. É seguir uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Jesus apenas não nos dá a vida, Ele é a vida. Isso significa o quê? Que Ele comunica a vida divina. Ele vence o pecado e a morte com a vida. Ele oferece a vida plena para nós. Mas qual é o sentido espiritual de tudo isso? Quem está com Cristo já começa a viver a eternidade aqui. Já começa a viver o reino aqui. Ou seja, nós não seguimos uma ideia, seguimos uma pessoa. Não seguimos um conceito, seguimos Jesus Cristo. No tempo do jubileu, do qual estamos comemorando 800 anos da passagem desta vida para os braços de Deus, do nosso querido São Francisco de Assis. Somos peregrinos, todos nós peregrinamos nesta vida, todos nós estamos numa viagem nessa vida, estamos a caminho. Cristo é a estrada segura. Por isso, caríssimos irmãos, não deixemos o nosso coração se perturbar. Confiamos na divina providência. Vocês, casais, que têm sob a patrona, a dona, a mãe, a Madonna, mãe da divina providência, confiemos nas decisões de Deus. Jesus nos faz ainda uma promessa. Olha só que coisa mais linda do mundo. Quem crê em mim, olha só, quem crê em mim ainda fará as obras que eu faço e fará ainda mais. Já imaginou? Fará as obras de Jesus e ainda mais. Tudo aquilo que ele realizou, anunciar o reino de Deus, curar, libertar, levantar os caídos, perdoar os pecados, amar até o fim, como ele nos amou. Em resumo, revelar o amor de Deus ao mundo. Cada gesto cristão meu, cada atitude cristã, cada palavra cristã, eu não estou fazendo outra coisa a não ser revelar o amor de Cristo ao mundo. Isso significa, não seremos maiores que Jesus, jamais, jamais. A obra de Cristo vai continuar, vai se expandir através de nós. Por quê? Porque Jesus diz em seguida: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Ou seja, Ele nos envia o Espírito Santo. A missão não significa e nem se limita a um determinado lugar. Olha só, o Evangelho chegou até Jaci, chegou até aqui. Olha só, não tem limite. A igreja
nasce e alcança o mundo inteiro. Jesus evangelizou uma região, a igreja evangeliza o mundo inteiro. Olha só que lindo, pelo poder do seu Espírito. Jesus falou a poucos, falou a alguns grupos. O Evangelho alcança milhões e milhões e milhões de pessoas. É a multiplicação do pão missionário. Do pão missionário, comigo e com você, comigo, com os frades, com a família, com todos aqueles que amam e aderem o projeto de vida de Jesus. Tornar visível o amor de Cristo no mundo. Esta é a nossa missão. Caríssimos irmãos e irmãs, entramos nesta capela, nesse santuário, e não podemos sair do mesmo jeito que entramos. Entramos para aprender a amar, e saímos para servir. Só assim valeu a pena. Só assim tem sentido a nossa vida. Por isso, hoje, Ele nos chama a sermos semáforos, sinaleiros, que estão aí esparramados pelas ruas, dizendo, até aqui eu posso, daqui para frente eu não posso. Agora, vamos imaginar um semáforo com a luz queimada. São todos aqueles cristãos que receberam a fé, receberam os ensinamentos e não estão nem aí com nada. O mundo que se dane, não se importa com a fome do outro, não se importa com a dor do outro, não se importa com as tragédias do mundo. Para ele tendo, os outros não têm importância nenhuma. O mundo só mudará quando conhecer Jesus. Por isso, caríssimos irmãos, caridade, perdão e serviço fazem parte da nossa vida. Tirou isso, vira apenas um teatro. O nosso cristianismo vira uma peça teatral. Ele vira o nada. Caríssimos irmãos, quem caminha com Cristo já está no caminho do Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ensine a caminhar sempre nas estradas rumo à casa do Pai. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, vós quereis todos nós nas muitas moradas em vossa casa, para lá chegarmos, pedirmos iluminação e força, rezando. Atraí-nos para vós, ó Pai, todos. Atraí-nos para vós, ó Pai. Permanecei na igreja e ela em vós, para que sejais vós a realizar nela suas boas obras, o que a levará até vós nos céus. Rezemos. Atraí-nos para vós, ó Pai. Dai-nos trilhar o único caminho que nos leva a vós, vivermos a vida, as atitudes e sentimentos de vosso Filho Jesus. Rezemos. Atraí-nos para vós, ó Pai. Dai-nos crescer nesta união de convosco e de vós conosco,
para que um dia essa união seja total na casa que Jesus nos preparou junto de vós. Rezemos. Atraí-nos para vós, ó Pai. E queremos neste momento pedir a Nosso Senhor, pelo grupo, pelas equipes de Nossa Senhora, aqui de Jaci, Mãe da Divina Providência, que contamine tantos e tantos outros casais para o reino de Deus. Rezemos. Atraí-nos para vós, ó Pai. Ó Pai, levados pelo Espírito, como Santo Estevão, produzamos muitos frutos e cheguemos às alegrias da vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Entregamos no altar do Senhor nossa casa São Francisco de Assis, na providência de Deus, em Porto Príncipe, no Haiti. Expressão viva da caridade que brota do coração de Deus. E você que reza conosco e acompanha as imagens dessa missão, é convidado a fazer parte dessa história de amor, tornando-se presença providente na vida de nossos irmãos. Contribui também por meio do QR Code que aparece em sua tela. Deus abençoe e multiplique sua generosidade. Ofertemos com fé, amor e gratidão, com o pão e o vinho, a vida e a missão de todos nós, cantando. É grande o Senhor, é nosso Deus, atento aos corações, buscou em Nazaré. Dentre os humildes Maria foi eleita, vinde todos celebrar tamanha fé. Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem novo, que acolhe quem integra. Fez visita a seu povo, falou e cumpriu, a minha alma se alegra. Fiel, compassivo é nosso Deus, atento a toda dor, conosco vem morar. Dispensa orgulho e poder, nutre os famintos, vinde, pois, toda a esperança celebrar. Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem novo, que acolhe quem integra. Fez visita a seu povo, falou e cumpriu, a minha alma se alegra. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a sua santa igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei-nos, vos pedimos, que conhecendo a vossa verdade, testemunhemos pela prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas
proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Dom Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, dos quais celebramos esta Santa Missa, dos nossos parentes, amigos, benfeitores, pessoas que marcaram a nossa história. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou, de mãos estendidas para o céu. Pai nosso Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Amém. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprovê. Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, e a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a sua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, que vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro, e vos bendizemos pela vossa santa cruz, remistes o mundo inteiro, e vos bendizemos pela vossa santa cruz, remistes o mundo inteiro.
Oremos. Senhor, nós os pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um minutinho. Caríssimos irmãos e irmãs, como é importante quando nós sinalizamos Deus através das nossas atitudes. Dia 1º de maio completou 32 anos de inauguração do nosso Hospital de Jaci. 32 anos. O hospital nunca soube dizer o que era faltar um comprimido, o que era faltar um lençol, o que era faltar um médico para atender. 32 anos. As chaves, nem sei onde estão mais, da porta da frente. 32 anos. E olha que interessante, nesses 32 anos, mais de 4 milhões de atendimento, mais de 11 mil internações, e assim sucessivamente. Quem mora em Jaci e região que não passou por esse hospital? No momento aonde os HIVs apontavam, Jaci foi referência. No momento em que a pandemia tomava conta do mundo, Jaci foi referência. Deus abençoe 32 anos de serviço à vida. Gostaria de comunicar a todos que juntamos de vários lugares e de outras doações 2 caminhões de equipamentos de hospitais. E esses equipamentos têm um destino: Santa Casa de Óbidos, no Pará. Um já está a caminho e o outro daqui uns dias chega lá. O cristão não é aquele que amontoa. O cristão é aquele que divide. Por isso é que nós tomamos essas atitudes. O pão mais abençoado do mundo é o pão repartido. Nesta terça-feira que passou, nós inauguramos oficialmente a radioterapia do nosso hospital de Presidente Prudente, inaugurado pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República. Tudo isso tem importância? Uma casa linda, equipamentos de primeira geração? Claro que tem. Mas o mais importante são as vidas que se recuperarão lá. Esse câncer que assola as pessoas. São mais de 50 casos por mês que serão atendidos. Mais de 950 sessões de radioterapia que serão feitas. Olha só, também no Acre, na nossa diocese irmã, daqui da nossa arquidiocese de São José do Rio Preto, a diocese lá tinha uma lancha. Essa lancha pegou fogo, essa lancha afundou. O que nós temos a ver com isso? Nada. Mas o que nós temos a ver com isso como cristãos? Tudo. Juntamos um grupo de amigos e lá está a nova lancha missionária, lá no Acre, levando os missionários para pregar a palavra de Deus, levando Jesus na Eucaristia. Olha só, quando somamos, como somos mais fortes. Neste fim de semana, olha que coisa mais linda, a paróquia Imaculado Coração de Maria, de São José do Rio Preto, reuniu aqui na nossa casa de encontro 120 adolescentes. 120 adolescentes desde sexta-feira, recebendo a palavra de Deus, comungando o corpo de Cristo, partilhando a vida, partilhando a palavra.
90 pessoas doando a vida lá. Olha só, e você também pode trazer o seu grupo. Venha conhecer a nossa casa de encontros, Rainha da Paz, aqui em Jaci. E agora, com muita satisfação, gostaria de receber aqui neste altar a equipe que tem como patrona Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Fiquemos de pé, vamos aplaudi-los pela coragem de testemunhar Jesus. Fique aqui, ó, ao meu lado, aqui, ó. Vamos fazer uma coroa. Só Jesus para permanecer as famílias em pé. E Jesus deu uma receita. E muitas vezes nós esquecemos da receita de Cristo. Qual que é a receita quando se casa? A família que reza unida, permanece unida. A família que não reza unida, não permanece unida. A família que não conhece e não indica a porta da igreja, está aí, perdida. A família que não mostra para os filhos a porta da igreja, a fazer assim, o mundão aí ensina a fazer assim. Os pais têm que escolher. E nós temos que escolher o caminho de Deus. Por isso, olhando para a imagem de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, está vendo aquela mão que segura o menino? Aquele menino lá sou eu. Aquele menino lá é você. Aquele menino são todos os casais que estão aqui e aqueles que estão assistindo pela nossa querida Rede Vida de televisão aí da sua casa. Reze junto conosco. Peçamos as bênçãos desta nossa mãe, Mãe da Divina Providência. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queridos irmãos, sabe o que é isto aqui? É um pedacinho de São Francisco, relíquia de 1º grau de São Francisco, do corpo de São Francisco. E junto aqui, ao redor, um pedacinho de cada um dos primeiros companheiros de São Francisco, que vai passar de mão em mão depois da missa, dando a bênção a todos os casais e a todos vocês. Por isso, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos uma santa noite. Volte sempre. A casa da mãe é a casa de todos. Por isso não precisa ter dificuldade de ir na casa da mãe. A porta está sempre aberta. Sempre tem um colchão para mais um. Sempre tem um prato para mais um. Venha rezar aqui conosco nesse santuário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aquele olhar franciscano, a exemplo do samaritano, não é indiferente, estende a sua mão, abraça o coração, cuida como irmão, porque é um ser